Amém, amados irmãos? Hoje nós vamos desfrutar do sábado do alimento diário. E o ler com oração está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! O título do sábado é Alma Saturada do Espírito. Leiamos este alerta de Paulo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Essa palavra é para nós, para que não sejamos surpreendidos na volta do Senhor. Aqui vemos o sentimento de Paulo sobre a necessidade de preparar-nos, ser sóbrios e vigiar. Você quer ser vencedor? Então vigie, pois o dia do Senhor virá como ladrão, e se não vigiarmos, seremos apanhados de surpresa. Nós, como filhos da luz e não das trevas, como filhos do dia e não da noite, não podemos dormir como os demais. Esse dormir não se refere à morte física, mas ao entorpecimento, aos sentimentos anestesiados. Para quem se encontra nesse estado, a vinda do Senhor não faz diferença, já que vive de qualquer maneira e não discerne o que faz. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes. Neste único versículo, Paulo concentrou toda a armadura da vida cristã. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui temos a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Isso também está em Efésios, em que é descrita a armadura de Deus. Vamos revestir-nos de toda a armadura de Deus, porque se quisermos apressar a volta do Senhor, enfrentaremos lutas. Continuando, lemos: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A expressão vivamos em união com Ele também pode ser escrita como vivamos em conexão com Ele. Além disso, dormir aqui não significa ficar entorpecido, mas morrer fisicamente. Isso quer dizer que se você vigia, é sóbrio e se prepara para a volta do Senhor, mesmo que não esteja vivo quando Ele voltar, você não perderá seu galardão. O capítulo 25 de Mateus também nos ensina sobre isso com a parábola das 10 virgens. 5 virgens eram prudentes e 5 insensatas. Todas tinham lâmpadas acesas e vasilhas. A lâmpada acesa é o espírito humano regenerado, o que significa que elas tinham o Espírito de Deus em si, e a vasilha é a alma humana. Na parábola, as lâmpadas estavam acesas, mas para mantê-las acesas, as virgens precisavam ter azeite na vasilha. As 5 prudentes se prepararam e, quando o noivo veio, tinham as vasilhas cheias de óleo para manter suas lâmpadas acesas. As 5 insensatas não se prepararam, pois não esperavam que o Senhor voltasse tão de repente. Como o noivo demorou, todas dormiram. Quando morremos fisicamente, não há mais como encher nossa vasilha. Enquanto estamos vivos, vamos encher nossa vasilha de óleo, porque quando morrermos fisicamente, isto é, quando dormirmos, não poderemos mais acrescentar azeite. Amado leitor, enquanto estivermos vivos, vamos ser sóbrios, vamos ser vigilantes, vamos armazenar azeite em nossa vasilha. Armazenar azeite na vasilha significa encher nossa alma com o Espírito Santo, saturando do Espírito nossa mente, nossa emoção e nossa vontade. Ó Senhor Jesus! Se isso acontecer e um dia nós morrermos, não haverá problema, pois nossa alma estará cheia do Espírito Santo, e quando o Senhor voltar, encontrará nossa alma já saturada. O grande problema
é que se não aproveitarmos o dia de hoje para saturar nossa alma do Espírito, vivermos de qualquer jeito e apesar de ter a lâmpada acesa, isto é, ter o Espírito regenerado, não tivermos azeite na vasilha, não teremos o Espírito em nossa alma. Tenhamos cuidado, pois quando falecermos, não teremos mais oportunidade de encher nossa vasilha, ou seja, de encher nossa alma com o Espírito. Que essa palavra nos estimule a encher nossa vasilha de azeite, vigiando e sempre sendo sóbrios. Nesse mesmo capítulo de Mateus, temos a parábola dos talentos. Enquanto vigiamos, enchendo nossa vasilha de azeite, também temos de negociar os talentos recebidos, isto é, usar nossos dons. E quando exercitamos nosso dom, a graça vem. Quanto mais graça, mais nosso dom aumenta, e quanto mais nosso dom aumenta, mais ganhamos graça, até que nosso dom se torne ministério. É esse ministério que Deus pode usar para suas operações. Então, amado leitor, vamos negociar nossos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos não ficou esperando, mas saiu imediatamente a negociá-los. Aquele com 2 talentos também saiu logo a negociar. O problema foi aquele que recebeu 1 talento. Eu creio que no viver da igreja, a maioria recebeu 1 talento. Vamos ajudar os irmãos de 1 talento a negociá-lo. Se você tiver dificuldade em negociar seu talento, peça ajuda aos banqueiros, aos irmãos que já os negociam, para que o talento recebido renda juros para o Senhor. Isso significa que ninguém pode ficar parado na vida da igreja, pois nosso alvo é esperar, apressar e amar a vinda do Senhor. Aleluia! No capítulo 24 de Mateus, encontramos uma citação sobre os tempos de Noé. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus se aborreceu daquela geração e mandou Noé aparelhar uma arca para que fosse salvo do juízo que ele havia determinado. Noé, sua família e todos os animais que estavam com ele foram salvos. O tempo em que vivemos está muito parecido com o tempo de Noé. Porém, o que nos sobrevirá será a vinda do Filho do Homem. Quando o Senhor vier, dará fim a todo este mundo de pecados aqui da terra. Entretanto, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Que significa isso? Esse é o arrebatamento dos vencedores vivos. O campo e o moinho são para produzir alimento. Isso significa que 2 estavam trabalhando normalmente, mas um foi arrebatado. Cremos que este estava no Espírito, invocando o nome do Senhor, pregando o Evangelho para seus colegas, participando de reuniões de casa, apacentando, pastoreando seus companheiros, e assim encheu a vasilha de azeite. Em seguida ele foi tomado. O outro, infelizmente, foi deixado. Portanto, apressemos a vinda do Senhor, pregando o Evangelho do Reino e vigiando, porque não sabemos em que dia vem nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Pergunta: o que significa ter a vasilha cheia de óleo? Amém, queridos irmãos, aleluia por esse sábado, né? E hoje, na leitura do Alimento Diário, com o título, a gente viu que cada um de nós precisamos ter a nossa alma saturada do Espírito, amém? Louvado seja o Senhor. E lá em Mateus mostrou para nós sobre a parábola das 10 virgens, né? E vimos que 5 dentre elas eram prudentes e 5 dentre elas eram nécias, né? E a gente viu que as prudentes, elas tinham, além de azeite na lâmpada, elas também tinham azeite nas vasilhas, amém? Que tipifica
a alma, a nossa alma, tá certo? E a lâmpada tipifica o espírito humano. Louvado seja o Senhor. Segundo lá em Jó, lá em Provérbio, capítulo 20, versículo 7, né? E as prudentes, elas aproveitaram toda a oportunidade para encher a sua vasilha, né? A sua alma de azeite, né? Ou seja, de espírito, amém? Louvado seja o Senhor. Na outra parábola, ainda em Mateus 25, mostra para nós que, porque a parábola de talentos, né? Mostra lá para nós que os dois primeiros servos, os que receberam 5 talentos, os que receberam 2, saíram imediatamente a negociar, amém? Já o que recebeu 1 talento, né? Ele não negociou, amados. Ó Senhor Jesus. Na vida da igreja, a gente tem visto que a grande maioria dos irmãos tem 1 talento. Ó Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós precisamos estar juntos para ajudarmos uns aos outros a negociar o seu talento, mesmo a fazer com que cada um ganhe um outro talento, amém? Dessa forma, quando o Senhor voltar, vai ouvir também aquela frase, né? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia! Senhor Jesus. Por isso, amados, como fala na palavra das virgens, né? Cada oportunidade, né? Enquanto estivermos vivos, né? Enquanto estivermos aqui, precisamos aproveitar para encher a nossa vasilha de azeite, ou seja, de espírito, né? Louvado seja o Senhor. E claro, com relação à palavra dos talentos, precisamos estar ajudando uns aos outros a negociar o seu talento, amém? Louvado seja o Senhor. Voltando um capítulo, né? Estávamos em Mateus 25, agora Mateus 24, mostra sobre a vinda do Senhor. E é interessante porque quando fala da vinda do Senhor, fala sobre Noé, né? Ó Senhor Jesus. Fala que naquela época, os homens, eles viviam independente de Deus. E eles viviam, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, né? Senhor Jesus. E é interessante porque, enquanto isso, Noé, junto com sua esposa e seus 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas ao todo, eles estavam ali edificando uma arca. Senhor Jesus. E quando eles terminaram de edificar a arca, a Bíblia mostra que eles entraram para a arca, né? Junto com todos os animais que o Senhor Deus já tinha trazido. E Noé fechou a porta da arca. E Deus, Noé fechou por dentro, né, a porta da arca, e Deus fechou por fora. Senhor Jesus, amados, e tem uma parte, né, que no versículo que mostra que os homens, eles não perceberam quando Noé entrou na arca. E só vieram a perceber quando veio o dilúvio. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam anestesiados. O mundo, querido irmão, quer nos deixar anestesiados para a palavra de Deus, para o que Deus tem falado para nós. Mas nós não podemos ficar assim. Pelo contrário, precisamos sempre estar sóbrios e vigilantes, amém? Aguardando a vinda do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque mais adiante, ainda em Mateus 24, mais adiante um pouco, mostra que havia dois no campo, né, que estavam trabalhando, e um é tomado e deixado o outro. E no versículo subsequente fala que 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ó Senhor Jesus, isso vem mostrar que, segundo esses versículos, que o Senhor provavelmente, amados, não voltará numa reunião, né? Mas sim voltará no dia a dia de trabalho, de estudos dos jovens que estudam, no dia a dia de cada um de nós. Por isso que em nosso viver diário, em nosso dia a dia, precisamos o quê? Estar vigiando, precisamos estar perseverando, precisamos estar sóbrios, amados, aguardando a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Ó Senhor Jesus. Por isso que cada um de nós, amados, precisamos estar aproveitando as oportunidades para estar nos enchendo do Espírito, não é mesmo? De azeite nas nossas vasilhas, estar negociando nosso talento e ajudando os irmãos também para que todos possamos ser arrebatados juntos e, claro, estar também vigiando a volta do Senhor, vivendo na terra com os olhos no céu, como a gente canta naquele hino, né? Louvado seja o Senhor, que nesse sábado você possa estar com as virgens prudentes, né? Como os servos, né? Que negociaram os talentos, e claro também como esses homens, né?
que foram arrebatados, né? Enquanto trabalhavam no campo, e também como as mulheres que, enquanto moíam, né, ali, uma delas foi arrebatada porque estava aguardando e estava vigiando a volta do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nesse sábado você possa se encher do Espírito, amados, e ter sua alma saturada. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.